Muito bom dia a todos. Live a live, começamos uma semana nova. E essa semana nós vamos estudar e se aprofundar sobre assuntos que logo vamos sentir a necessidade de aplicá-los no nosso dia a dia. Vimos durante os últimos dias a importância de ter uma atitude positiva na vida, para enxergar tudo pelo lado do bem, para ver a felicidade da vida e para realmente seguir adiante. Mas tem um assunto que devemos, antes de continuar, deixar bem claro, que é algo que pode nos atrapalhar demais. E se chama sentimento de culpa. Culpa, guilt no inglês. Sentimento de culpa é algo terrível. Ela pode ser tão depressivo que nos impede de poder continuar nossa vida. Temos dificuldades de aprender como parar aqueles pensamentos que realmente nos paralisam, que nos param no meio do caminho. Nos leva a pensar e se aprofundar o tempo inteiro e moer tudo o que aconteceu no nosso passado e certos incidentes não nos dá sossego. Temos que aprender realmente como se livrar de pensamentos, dos sentimentos e pensamentos de culpa. Existem vários tipos de culpa e vários motivos. Existe uma culpa religiosa, existe culpa entre uma pessoa e outra pessoa. Mas uma coisa sentimos, que culpa é uma coisa que realmente acaba com nós. Acaba. A gente não consegue se alimentar bem, não consegue dormir bem, não consegue se relacionar bem com os outros. A gente se sente perdido, excluído até. Nós vamos ver que muitas vezes sentimentos de culpa vão junto com sentimentos de vergonha. Sente vergonha, sente culpa. Nós vamos ver a diferença entre sentimentos de culpa e sentimentos de vergonha. Mas antes de mais nada, vamos começar a organizar o assunto chamado culpa. O que é sentimentos de culpa? Em primeiro lugar, sentimentos de culpa têm seu lado, seus ingredientes positivos. A maioria das vezes que uma pessoa sente culpa é, por exemplo, ele prejudicou uma outra pessoa, envergonhou uma outra pessoa e realmente falou aquilo que não deveria ser dito. E depois a pessoa se sente culpada por aquilo. Esse tipo de culpa, esse sentimento de culpa, ajuda uma pessoa para realmente identificar como que ele pode consertar aquele assunto. Ou seja, não ter sentimento de culpa nenhuma é terrível. É terrível. E isso também já é bom anotar. A psicologia moderna trabalha demais para tirar de nós todo e qualquer sentimento de culpa. Mas isso não é conveniente para nós. Não é bom para nós. Nós vamos estudar aqui, segundo a linha da Kabbalah e Hassidut, sentimentos de culpa é uma dádiva do Deus. É algo que nos lembra, nos coloca em sintonia com nossa vida e nos mostra o que nós devemos fazer para corrigir. Por isso, esse sentimento de culpa, em termos gerais, se não exagerado conforme vai ser nosso estudo, tem algo positivo. Existe aquele que é chamado sentimento de culpa que é injusta. Que a pessoa se culpa sobre assuntos que ela não tem culpa nenhuma. Ele começa a imaginar uma certa responsabilidade que ele teve, que em realidade nunca foi dada pela essa responsabilidade. Ele acha que ele está machucando pessoas, prejudicando pessoas, quando ele não é. Esse tipo de sentimento de culpa, obviamente, ele é totalmente negativo.
Porque não tem nada para corrigir, é tudo na imaginação da pessoa. Outra pessoa nem levou a mal. Mas a pessoa tem uma tendência negativa de se culpar. Já vimos que isso é algo que vamos aprender durante essa semana, como se livrar. Por isso existe culpa positiva, existe culpa negativa. Cabe à pessoa identificar, antes de mais nada, a pessoa tem que identificar que tipo de culpa que ele está sentindo. E logo uma pessoa pode perceber se a culpa que ele está sentindo é muito focado sobre esse erro, diminuindo, desfazendo de todo tipo de sucesso que a pessoa tem. A culpa diz para a pessoa: você não presta, você realmente é do nível baixo, você realmente é um cachorro, se agir que nem um cachorro, coisas assim. Provavelmente é culpa negativa. A pessoa tem que saber o que ele está sentindo. Ela tem que identificar o assunto. Ela tem que identificar também qual que foi a causa dessa culpa. E por que ele está se sentindo culpado. Para ele realmente poder determinar se aquilo que está sentindo é uma culpa saudável ou uma culpa realmente ruim, que ele realmente tem que pagar logo. É bom nessa hora uma pessoa até escrever tudo o que aconteceu e através da escrita tentar se concentrar para poder fazer a decisão certa. É culpa positiva ou é culpa negativa? É culpa exagerada ou é culpa na medida certa? Logo uma pessoa pode perceber se é uma culpa certa, por exemplo, se ele envergonhou uma outra pessoa, isso não está dando ele sossego, ele está se sentindo culpado por aquilo. Ele logo pode perceber que talvez ele deveria pedir desculpa. A culpa foi construtiva, talvez ele tenha que agir e corrigir. Nós ainda vamos se aprofundar bastante, mas eu estou dando assim uma ideia bem geral para poder começar nosso estudo da Cabala, porque até agora está sendo muito prático. Após que uma pessoa decidiu e determinou se a culpa que ele está sentindo é uma culpa saudável ou não é o certo, não é saudável, ele pode também determinar qual atitude que ele vai tomar para corrigir o assunto. Muitas vezes pedindo desculpa, no caso que é entre pessoas, resolve o assunto. Mas tudo isso aqui faz parte do primeiro assunto nosso. Está sentindo culpa? Primeira coisa determina se é uma culpa saudável ou não. A culpa também funciona, oferece para a pessoa refletir exatamente o que aconteceu para ele poder evitar situações similares. Já que a pessoa entendeu o que aconteceu com ele, sentir culpa tem seu lado positivo. Agora que eu já sei que aquilo foi errado, eu vou me cuidar que isso não acontece mais. Você é mais vigilante, você é mais cuidadoso. A pessoa consegue evitar situações iguais. Isso é culpa positiva, que ela pode ser administrado, e uma culpa que não é positiva, uma culpa negativa que tem que ser eliminada. Como se elimina uma culpa que realmente é indesejável? Por exemplo, a pessoa está se culpando sobre assunto que realmente não deve ocupar tanto espaço. Ele está se culpando por alguma coisa do passado, tentando, na sua cabeça, imaginar que foi a pior coisa que poderia acontecer. Na realidade, não foi tão ruim. Talvez até tenha seu lado positivo. Mas a pessoa está exagerando demais. E tem pessoas que têm essa tendência de exagerar sobre acontecimentos do passado e sentir que isso foi a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. Em primeiro lugar, muda a tua forma que você está enxergando a tua culpa. Logo Paz falou assim: se eu estou sentindo culpa, tem algo positivo nesse sentimento? Começa a ver, talvez tem algo positivo nessa culpa que não deveria te desmontar.
não deveria te paralisar. Ao contrário, eu estou sentindo culpa. Talvez tenha alguma dica que eu poderia até celebrar aquele sentimento de culpa e tornar aquilo uma vitória na minha vida. Posso usar aquela forma de pensar positivo e tornar ela a culpa para ser algo favorável para mim. Número 2. Forgive yourself. Você deve se perdoar. Muitas pessoas, eles sabem perdoar os outros, mas não sabem se perdoar. É algo fundamental. A pessoa tem que saber que ele não é tão ruim, não é uma desgraça que nem ele está achando, não é uma vergonha para todos que nem ele está pensando. Realmente ele fez algo que não deveria, mas não exagera. Não exagera. Você tem que se perdoar. Da mesma forma que você ia perdoar um amigo, uma outra pessoa aprende como se perdoar. Por isso, se você está sentindo sentimentos de culpa, talvez um desses motivos que esses sentimentos de culpa estão realmente te atrapalhando tanto, estão te paralisando, porque você não se perdoou. Teu amigo, pode ser que ele te perdoou, mas você não se perdoa. E muitas vezes o motivo que a gente não se perdoa é porque nós temos um ego inflado. Pensamos, como que aquilo poderia ter acontecido comigo? Eu sou uma pessoa tão grande. E eu fiz aquilo, tudo bem na outra. Agora, falta da outra me perdoar, porque a outra não sabe como que eu sou grande, que aquilo não deveria acontecer. Mas eu que conheço a minha grandeza. A pessoa começa a se exibir e por isso ele não se perdoa. Ele fez um erro pequeno, mas ele começa a se idolatrar, a achar que ele é um Deus. E ele não poderia errar. Isso está errado. Sentimentos de culpa muitas vezes é uma exigência exagerada sobre nós que a gente não sabe se perdoar. Depois tem aquele dito tão conhecido. Apesar de tudo, amanhã é mais um dia. Começa a pensar, tudo bem, isso aconteceu. Mas não porque que aconteceu, eu devo seguir aquilo e sofrer a vida inteira. Eu tenho que aprender daquilo tudo que dá para aprender. Mas chega um momento onde que a gente tem que largar daquilo. Você pode entender, e você deve entender, talvez você fez algo errado. Mas não exagero pensando que aquilo tem alguma influência sobre o teu futuro. E aqueles incidentes jamais que eles podem ter controle sobre a tua vida até o resto da vida. Se livra daquilo. Depois vem o que é mais importante para nós no nosso estudo. A Kabbalah nos ensina, para se livrar da culpa, não adianta somente fazer um trabalho mental em nosso pensamento. Sai e pratica e faz algo benéfico para os outros. Se você vai ajudar os outros, se você vai se estender para os outros, fazendo atos de bondade, isso vai aliviar teu sentimento de culpa. Sem dúvida nenhuma, os bons atos que está fazendo agora, é difícil que os atos corrijam teu passado, mas eles vão te ajudar para poder seguir adiante de uma maneira diferente. Vários estudos mostram que ajudando os outros tem vários benefícios para nossa mente e saúde física. Realmente diminui o nosso sentimento de culpa e quando o sentimento de culpa é exagerado. E o motivo é muito simples. O sentimento de culpa, quando ele está exagerado, ele desmonta a pessoa. Fala para a pessoa realmente, você enganou talvez o mundo, mas você sabe a verdade, você realmente não presta. Ele fica ouvindo essa voz. Sou um sujeito terrível. Mas quando ele sai, a própria pessoa sai, ele toma um novo rumo da vida, ajudando as outras na prática. Ele, por exemplo, visita um hospital, visita uma pessoa doente, caridade, outras organizações, onde ele se torna até um voluntário, mesmo algumas horas por semana,
o fato dele fazer algo para o bem dos outros, isso aumenta a autoestima dele e diminui aquela culpa. Eu não sou, realmente eu errei, mas isso não me tornou uma péssima pessoa. A prova é, olha o que eu estou fazendo na prática. E nada mais forte de mudar sentimentos de culpa e de exagero, de realmente ir para frente com aquilo que nós vimos na semana passada, tomando atitudes positivas. Agora vem o mais importante para se livrar de sentimentos de culpa e exagero. Começa a cuidar melhor do teu lado espiritual. A religião judaica, a conexão para Deus, te oferece algo que realmente facilita demais sentimentos de culpa. Porque o que significa uma pessoa dar mais atenção para a sua vida espiritual? Maimonides usa uma expressão muito interessante quando o sentimento de culpa é entre uma pessoa e Deus. A pessoa pode se elevar e ele declara diante de Deus: não sou mais aquela pessoa que errou. Aquela pessoa que fez aquele ato ou não fez aquele ato bom, aquela pessoa não existe mais. Porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Não tem nada a ver com aquela outra pessoa. Eu tenho uma outra visão sobre a vida. Por isso, eu não estou sentindo culpa, porque aquela pessoa que deveria sentir culpa se tornou uma outra pessoa. Nossa vida espiritual realmente consegue trazer paz de espírito para nós, que nós somos diferentes e não tem motivo mais para sentir culpa. Não tem mais aquela pessoa que errou. Por isso, apesar que inicialmente o sentimento de culpa ele era positivo, mas se uma pessoa leva aquele sentimento de exagero, realmente ele tem que se apoiar nos bons atos que ele vai fazer, e ele tem realmente de mudar e dar mais ênfase, destacar mais seu lado religioso e espiritual, assim ele se livra dos sentimentos de culpa. Isso é o que nós vimos hoje. Resumindo, há um sentimento de culpa positivo que nos guia, nos mostra o que nós temos que fazer. Por isso, a religião, é interessante que isso em todas as religiões, eles são a favor do sentimento de culpa bem administrado. Aquilo realmente desperta o melhor que está dentro de nós para corrigir nossas falhas. Mas isso é quando o sentimento de culpa exige de nós conserta. Do jeito que está, não está bom. Mas conserta. Esse sentimento de culpa é ótimo. É um favor de Deus. Mas tem coisas que a gente sente, sentimento de culpa, que não são positivos. Simplesmente nos derruba. Vimos várias sugestões como administrar aqui. Em termos gerais, não são indicados. Se dá para desfazer, desfaz. Agora, como se desfaz aqui? Em primeiro lugar, percebe que esses pensamentos é um exagero, analisa eles bem. Fomos criados na imagem de Deus. Existem pessoas que não têm o lado positivo dentro deles. E dá ênfase sobre o lado positivo. Depois, começa a canalizar tua positivos mesmo. Sai da tua casa, não fica lá pensando o tempo inteiro no teu passado. Vai, pega a tua energia, coloca no sentido positivo, se torna voluntário, por exemplo, para grupos que ajudam os outros. Nada mais forte de tirar sentimentos de culpa. Além disso aqui, aumenta a tua vida espiritual de tal forma que você também vai chegar a uma conclusão que aquela pessoa que errou não existe mais, porque hoje você é uma outra pessoa, uma outra visão. Por isso não adianta você se como se já aprendeu. E se tudo isso ainda é insuficiente, vamos continuar nos próximos dias a estudar mais, porque agora vamos entrar
a pergunta que realmente nos incomoda. Muitas vezes acontece alguma tragédia, alguma dificuldade na nossa vida. E a gente pensa o seguinte: talvez eu poderia fazer algo para evitar aqui. A pessoa se culpa. É um outro sentimento de culpa. Talvez eu tenha culpa, eu fui negligente. Talvez se eu ia fazer isso ou assado, eu poderia evitar aquela dificuldade. E esses pensamentos são terríveis. E aqui entra mais um sentimento de culpa, mas tem que resolver bem. E isso se encontra muito entre as pessoas que realmente acreditam em Deus. E eles pensam o seguinte: isso aconteceu comigo, foi um castigo, porque eu sou culpado disso ou daquilo, e às vezes a pessoa nem sabe que. E esses sentimentos são terríveis. A pessoa não tem sossego. Aconteceu alguma coisa ruim na sua vida e ele se culpa por aquilo. A maioria das vezes a pessoa não tem culpa nenhuma. E jamais nós devemos pensar de Deus dessa maneira e de nós dessa maneira. Mas esses pensamentos são difíceis. Como que a gente se livra do sentimento de culpa entre a pessoa e Deus? E também certas responsabilidades que a gente acha que tivemos e talvez realmente tivemos. E depois, por algum motivo, a gente não conseguiu cuidar de certas situações, apesar que a culpa não era nossa. De forma nenhuma, mas a gente se sente culpado. Talvez eu poderia fazer isso aqui. Sobre esses pensamentos, vamos continuar a entender bem o raiz das culpas que nós não trabalhamos ainda e voltar para entender melhor o que nós vimos hoje. E vamos se livrar desses sentimentos, porque esses sentimentos, em termos gerais, nos paralisam. Nós temos que ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o nosso próximo. Temos que ter uma ficha limpa, sem sentir, como se diz aqui no Brasil, que nós temos culpa no cartório. Culpa no cartório não é bom, somos gente boa. Por isso, vamos trabalhar bem, destacar esse lado positivo nosso para tirar todo e qualquer sentimento de culpa, por um motivo. Aquilo que dá para resolver, vamos resolver. Aquilo que não dá para resolver, provavelmente a culpa não é nossa. É um exagero que temos que aprender como se livrar daquele exagero. Vamos em frente, porque Deus está com nós. E vamos lembrar, tudo que tira a nossa alegria e bem-estar é contra Deus. É contra a religião. É contra o nosso lado espiritual. Simcha, alegria, é fundamental na nossa vida. Por isso, vamos em frente, porque Deus está com nós. Com uma alma limpa, acreditando na nossa capacidade, sempre lembrando que nós vamos vencer todas as nossas dificuldades.